Carnê-leão. O que que é carnê-leão? Aposto que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, antigamente era realmente um carnê, né? Que você comprava ali na papelaria, preenchia com os códigos e pagava, né? Hoje em dia isso é feito de forma digital, né? Nem sei se existe mais papel na papelaria. Eu acho que não, porque a guia você faz online, né? Mas antigamente era assim, por isso que ficou esse nome carnê e o leão, né, que era o fisco. Então, o apelido do fisco, né, da Receita Federal, assim, é o leão. Então, tinha o Carnê-Leão, e isso ficou. Hoje é o Carnê-Leão Web, né? Então, é o recolhimento do imposto de forma antecipada. Porque, assim, quando você tem uma empresa, você paga o imposto mensalmente. Quando você é pessoa física, você entrega a tua declaração de imposto de renda de pessoa física, referente ao ano anterior, né, no ano seguinte. Então, esse ano eu estou trabalhando, no ano que vem eu vou prestar contas, fazer uma declaração de imposto de renda. Porém, se eu sou pessoa física, profissional liberal, por exemplo, eu tenho que fazer meu carnê-leão todos os meses e recolher todos os meses. Lá na frente, no ano seguinte, lá em 2025, lá em março, mais ou menos, que é quando começa a correria ali de imposto de renda, que aí os jornais começam a falar sobre isso, né? É a hora de prestar contas, tá? É a declaração de imposto de renda. Você tem que pegar todas essas informações que foram alimentadas no Carnê-Leão Web e transmitir para lá, transferir para lá, além de todos os seus gastos, com saúde, educação, colocar teus dependentes, teus bens e toda aquela coisa arada lá que a gente coloca, né? Então, o imposto de renda, o Carnê-Leão, basicamente é um imposto de renda que você paga mensalmente, tá? Então, prestei o serviço agora em outubro, lá em novembro, eu vou pagar o meu imposto de renda referente aos atendimentos de outubro. Isso é o Carnê-Leão. Como que funciona essa tributação? Olha aqui, lembra que eu falei lá no início da receita, despesa, base de cálculo e alíquota? Então, aqui ela aparece de novo, esses nomes aparecem de novo, né? Então, receita, o faturamento, despesa, tudo que eu gastei. Um menos o outro dá exatamente a base de cálculo. O que isso significa? Significa que a minha receita menos a minha despesa, eu acho a base que eu vou tributar, tá bom? Aí eu venho para essa tabela que basicamente é a tabela de imposto de renda de pessoa física. Essa tabela aqui vocês encontram no digitar no Google, tabela do imposto de renda, Receita Federal, você acha essa mesma tabelinha, tá bom? E aí essa tabela aqui, você vai descobrir qual é a tua base de cálculo e vai encontrar onde que você se encaixa. Então, cada faixa, né, de faturamento é uma tributação diferente. Aqui eu trouxe um exemplo prático, porque como eu falei, né, eu quero que vocês realmente entendam o que eu tô falando aqui, e não fique boiando e fala, meu Deus, não entendi nada. Então, eu trouxe um exemplo prático de uma receita, né, de um faturamento ali de 15 mil reais, e essa pessoa ali, né, nesse exemplo que eu dei, teve uma despesa de 6 mil reais. Então, de novo, receita menos despesa, a gente acha a base de cálculo. Base de cálculo, 9 mil reais. Pego esses 9 mil reais e corro para a tabela. Onde que se encaixa? Vamos ver na última, né? Acima de 4.664. Logo, eu vou tributar em 27,5%, tá? Então, essa é a minha tributação do imposto de renda a pagar, tá bom? Mensalmente, que é aquele carnê-leão que eu estava explicando para vocês. Só que a tabela tem a dedução de 896. Então, eu vou lá, deduzo e eu vou ter o imposto a pagar de 1.579, tá? Então, até aqui, a gente só fez conta de menos, aí a gente multiplicou e a gente achou o valor, tá? Então, nada complexo, tá bom? Então, vamos recapitular aqui. 15 mil, receita, faturamento. 6 mil, despesas, o que eu tive que gastar para prestar o serviço. 9 mil, minha base a tributar. Venho para a tabela, acho 27,5. Então, eu pego a minha base vezes 27,5, encontro o valor, diminuo 896, que é 896, e acho os 1.579. Esse é o imposto a pagar, o imposto de renda, tá? Ainda temos o ISS, que é o imposto sobre serviço, como eu comentei, cada cidade tem sua regra, e o INSS, né, que pode ser de 11% ou 20%, mas eu vou explicar sobre o INSS lá no finalzinho, para não confundir muito a cabeça de vocês. Vamos primeiro falar sobre impostos, tá? Depois a gente fala sobre contribuição social.
Bom, livro caixa e carnê-leão, né? Então, falei ali do carnê-leão e eu falei das despesas, né? Nesse exemplo que eu trouxe, essa pessoa, esse empreendedor ali, tinha R$ 6.000 de despesa. E por isso ele teve um imposto a pagar de 1.500, porque se ele não tivesse deduzido esses R$ 6.000, ele pagaria muito mais de imposto, né? Então, como ele deduziu, ele pagou sobre a base de 9 e não de 15. Mas como que ele teve esse direito de deduzir? Porque ele tinha despesas dedutíveis escriturada no livro caixa. Livro caixa? O que é isso? Quais despesas que eu posso deduzir, né, Anne? Você pode deduzir sempre pensão, dependentes, INSS e todas as despesas que você escritura no teu livro, tá? O que é esse livro caixa? Livro caixa é uma ferramenta que serve para registrar todas as entradas e saídas do seu negócio. Então, por exemplo, descartáveis, aluguel, água, luz, telefone, tudo que você usa para prestar o seu serviço são despesas dedutíveis, tá? São despesas que você pode usar, pode registrar ali no teu livro caixa e usa para bater do imposto. Como eu disse, antigamente tinha também um livro preto, assim, esse eu já vi, esse eu já vi, eu ainda vejo nos dias atuais, aquele livro preto, assim, que tem entrada, dia tal, saída, dia tal. Então, é exatamente isso, um livro onde você registra entradas e saídas, com as datas certinhas ali. E assim, você pode registrar num Excel, não precisa ser num livro de papel, pode registrar num Excel, você pode registrar num sistema, você pode registrar direto no Carnê-Leão Web da Receita Federal. Então, depende de como faz mais sentido para você, tá bom? Você pode mandar para a tua contabilidade e eles registram no sistema. Então, depende de como que você faz por aí. Bom, todas as despesas que você escriturar, elas devem necessariamente, tá? Terem sido utilizadas para obter a receita. Então, não dá para lançar, por exemplo, sei lá, escola do filho, McDonald's, sabe? Essas coisas assim que você gasta no dia a dia, mas não é uma despesa para obter o faturamento, tá? Então, precisa necessariamente ser uma despesa utilizada ali para obter aquela receita, tá? Exemplo que eu gosto muito de dar é o pessoal que trabalha com injetáveis. Gente, é caro o produto, né? Então, cada pacote ou cada serviço que você vende ali, você tem um custo alto, né? Tem uma despesa ali que você desembolsa para prestar esse serviço. Isso pode ser abatido para que você pague menos impostos, tá? Só que isso na pessoa física, tá bom? E como que você tem que escriturar? Discriminar todas as entradas e saídas, colocar ali quem é o beneficiário do serviço, quem pagou pelo serviço. No caso de despesas ali do espaço, você tem que identificar do que se trata, né? A despesa e sempre guardar o comprovante. Eu não indico guardar o comprovante em papel, tá? Porque aquela tinta, ela vai sumindo com o tempo. Então, o ideal é que você digitalize, faz um drive, guarda no iCloud, enfim, num drive da vida ali na nuvem, né? E aí você ordena por mês, tipo, coloca o ano lá 2024, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, 25, janeiro, fevereiro, e aí vai colocando lá organizadinho. Por que eu recomendo isso? Porque se a Receita solicitar, você tem como entregar, tá? Não dá para registrar despesa se você não tem comprovante, tá bom? Porque isso pode te dar um problema lá na frente. Iane, qual que é o limite de dedução? Bom, não tem um limite de dedução. Isso é muito legal, porque assim, se você teve muitas despesas em um determinado mês e teve pouca receita, você vai ter prejuízo, certo? Isso você pode jogar para o mês seguinte, e para o mês seguinte, e para o mês seguinte, e para o mês seguinte. Isso faz com que você não pague imposto ou pague o mínimo possível, imposto de renda, tá? Pague o mínimo possível. Só que tem um limite ali, que é sempre até o dia 31/12 do ano calendário. Ou seja, tudo que você teve de despesa em 2024, você só vai poder usar até 31 de dezembro de 2024, tá bom?